Fala, galerinha do meu canal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Eduardo, seu professor de Física. Vamos dar continuidade aqui à nossa matéria, ao nosso conteúdo de termometria, termologia, calorimetria, que foi o que a gente viu. E a nossa aula de hoje tem a ver já com dilatação térmica. Então a gente continua ali naquela parte de termologia, mas hoje falando especificamente de dilatação térmica, que é um fenômeno muito importante e que acontece todos os dias ao nosso redor, mas a gente muitas vezes não percebe, tá bom? Por exemplo, quando você olha para os fios de postes de energia e você vê eles com grandes barrigas entre um poste e outro, aquilo tem um motivo. Quando o cara vai assentar, o pedreiro vai assentar na sua casa um revestimento cerâmico e ele coloca entre o revestimento cerâmico e outro um rejunte, ele deixa um espaço, aquilo tem um motivo. Quando você passa por uma ponte muito grande, você sente o carro fazendo... Isso tem um motivo, tá? Tudo isso tem a ver com a dilatação térmica, tá beleza? E é disso que a gente vai tratar hoje, em especial a dilatação nos sólidos e líquidos. A gente, obviamente, não vai conseguir ver a dilatação tanto em sólidos quanto em líquidos hoje, tá? Então hoje a gente vai ver a dilatação térmica especificamente nos sólidos, tá beleza? Venha comigo. Galera, a definição de dilatação térmica é o nome que se dá, na verdade, pelo menos dilatação, do fenômeno que tem a ver com o aumento ou a diminuição das dimensões de um corpo. Então, o tamanho de um corpo pode aumentar ou o tamanho desse corpo também pode diminuir. Tudo isso depende da temperatura, tá bom? Em ambientes em que a temperatura é maior, esse corpo vai sofrer uma dilatação térmica. Em ambientes onde essa temperatura é menor, esse corpo vai sofrer uma contração térmica, ou seja, a temperatura aumenta, as dimensões dele também aumentam. Temperatura diminui, as dimensões dele também diminuem, tá beleza? E o processo de aumento das dimensões de um determinado corpo a gente vai chamar de dilatação térmica. E quando a temperatura diminui, a gente chama isso de contração, tá bom? Partimos para o próximo então, galera. A gente tem aqui exemplos de dilatação e de contração. Professor, como assim exemplos de dilatação e de contração? Veja bem, aqui nesse casozinho aqui, ó, isso é um exemplo de dilatação térmica. Quando um corpo é aquecido, olha o que acontece com as moléculas dele. Ficam muito agitadas. A gente viu que quando a temperatura de um corpo aumenta, a energia cinética das moléculas aumentam, ou seja, elas ficam mais agitadas. Por ficarem mais agitadas, elas acabam ficando mais espaçadas, tá? Então elas precisam de mais espaço, elas vão se afastando umas das outras. E aí as dimensões do corpo aumentam. Agora, a temperaturas baixas, como nessa imagenzinha aqui, as moléculas elas estão vibrando menos. Então, elas ficam mais juntinhas uma da outra, tá beleza? Parte então, hein? A dilatação dos sólidos, galera, pode ocorrer de três formas diferentes. Pode ocorrer linearmente, pode ocorrer superficialmente e pode ocorrer também volumetricamente, tá? A gente vai ver cada tipo de dilataçãozinha dessa, começando pela dilatação linear, tá beleza? A dilatação linear, pessoal, é aquela dilatação que vai ser considerada, a gente vai considerar essa dilatação em apenas uma única dimensão. Como assim uma única dimensão? Quando você tem um corpo longo, tipo uma barra, ou você tem um fio, ou você tem um cabo, você não concorda que uma das dimensões dele é bem maior do que as outras duas dimensões? Concorda, não concorda? Então, isso significa que você só vai levar em consideração a dilatação em uma dimensão. Por exemplo, pensa num fio de energia. Imagina que um fio de energia tenha 3 km de comprimento, tá? Ele tem 3 km de comprimento, mas a grossura dele é bem pequenininha, ou seja, ele é bem fino. Ele tem 3 dimensões, o comprimento do fio, ele tem a largura e a altura. A largura e a altura, que formam a grossura do fio ali, né?
são bem menores do que o próprio comprimento. Então, a gente só vai levar em consideração a dilatação do comprimento daquele fio. Isso é dilatação em uma única dimensão, tá? Lembra que para todos os corpos, a dilatação vai ocorrer nas 3 dimensões, tá? Todos os corpos têm 3 dimensões, largura, comprimento e altura. Só que quando uma das dimensões é muito maior do que as outras duas, a gente considera essa dilatação como sendo linear, ocorrendo só no comprimento dela, por exemplo. Tá beleza? Então, ó, barras, fios, cabos e etc. Galera, a gente consegue perceber essa dilatação ou a importância da dilatação linear, por exemplo, nos trilhos de um trem. Os trilhos de um trem, eles podem ter a dilatação considerada como linear. Por que como linear? Porque ele é bem comprido, mas a grossura dele ou a espessura dele não é tão grande em relação ao comprimento. Não é verdade? Então ele é uma barra, né? E quando você olha para trilhos de trem, você vê que entre um trilho e outro tem esse espacinho aqui, ó. Sabe para que funciona esse espacinho aqui, galera? Funciona para impedir que quando esse trilho sofra uma dilatação em dias muito quentes, esse trilho não fique todo torto, tá? Olha só, tem um trilho aqui e um trilho aqui, um trilho aqui e um trilho aqui, tá? Quando esses trilhos sofrem dilatação, eles começam a aumentar suas dimensões, chegar perto um do outro, até o momento em que eles se encostam. Se eles continuarem se dilatando, um vai exercer uma tensão, uma força sobre o outro. E isso é problemático. Sabe por que isso é problemático? Porque aconteceria um negócio desse aqui, ó. Veja como é que ficou o trilho, né? Olha só, ele ficou todo torto. Por quê? Porque os limites de dilatação não foram respeitados. Beleza? Vê que ele é longo, compridinho, dilatação linear. Então, esse espaço entre um trilho e outro é chamado de junta de dilatação, tá? Essa junta de dilatação é muito importante para que coisas como essa não aconteçam. Outro exemplo bacana que eu falei para você que os fios entre postes, né, os fios de energia, olha aqui para essa imagenzinha, eles têm uma barriga. Eles têm essa barriga propositalmente, porque se eu colocasse esses fios todos esticadinhos, o que ia acontecer em dias frios? Em dias muito frios, eles iam sofrer uma contração, ou seja, o tamanho deles ia diminuir, e eles poderiam estourar de tão pequeno que eles ficariam, tá? Então, em dias mais quentes, por exemplo, a gente consegue notar que essa barriga está maior, porque ele sofreu uma dilatação térmica por conta do aumento da temperatura. Agora, veja, ó, a pontezinha aqui, ó. Até tirei minha cara da frente. Essa pontezinha aqui, galera, parece que ela tá arregaçada, não é? Essa é a ponte Rio-Niterói. A ponte Rio-Niterói, essa foto aí pelo menos foi tirada por uma senhora que ela reclamou da prefeitura do Rio que a ponte estava ferrada, estava toda arregaçada, né? Estava partida no meio que ia cair. Só que os engenheiros responderam a ela que isso é normal em uma ponte, isso é uma junta de dilatação. Isso é necessário para que quando essa ponte sofra dilatação térmica, não aconteça a mesma coisa que aconteceu, ó, com esse trilhozinho aqui, por exemplo, tá bom? Então é muito importante que entre dois corpos que estejam juntos fixamente, existam juntas de dilatação, porque eles vão com certeza sofrer uma dilatação em dias quentes e sofrerem contrações também em dias mais frios, tá bom? Agora, a gente pode, pessoal, dimensionar essa dilatação dos sólidos, tá beleza? Então, a gente pode... Opa, me acertei? Então, a gente pode aqui equacionar essa dilatação dos sólidos, pelo menos quando eu falo de dilatação linear, né? Quando acontece num fio, numa barra ou num cabo. Galera, olha como é que é a fórmula de dilatação linear para nós. ΔL é igual a L0, vezes um alfa, esse Azinho esquisito é um alfa, vezes o Δθ. Tá vendo aí? Showzera? Essa formuleta é importante para um caramba para nós, tá? Por que ela é importante para nós? Porque ela vai dizer para mim qual vai ser a dilatação que um corpo vai sofrer, tá? Esse ΔL aqui, galera,
é a dilatação ou variação, tá? Lembra que o delta simboliza variação, então isso é a variação do L. L é o meu comprimento, então delta L é variação do comprimento ou dilatação. O L0 é o comprimento inicial. O alfa é um coeficiente chamado de coeficiente de dilatação, tá bom? E esse coeficiente de dilatação depende do material. Então, o coeficiente de dilatação do ferro é diferente do alumínio, que é diferente da borracha. E esse delta θ aqui, ó, a gente já conhece, não é? É a variação da temperatura. Então, veja, olha só, que a variação do comprimento, ou seja, a dilatação de um corpo, depende do quê? Depende da dilatação linear, né? A dilatação linear, perdão, depende do comprimento inicial. Então, quanto maior for o corpo, maior vai ser a dilatação sofrida por ele. Vai depender do coeficiente de dilatação linear, e esse coeficiente de dilatação vai ser dado para você, tá bom? A unidade dele é grau Celsius a -1. É padronizado, é feito em laboratório, então você não precisa decorar o coeficiente de dilatação de ninguém. Só que, em geral, eles são bem pequenos, então eles são colocados aí em potências de 10, 10 a -5, 10 a -6. E a dilatação linear também depende da variação da temperatura. Quanto maior for a variação da temperatura, maior vai ser a dilatação ou a contração de um corpo, tá? Só que vamos pegar essa fórmuleta aqui, ó, e vamos dar uma organizada nela? Bora lá. Cara, se eu for organizar essa fórmula, eu vou perceber que o ΔL, olha lá, o ΔL, tá vendo? Esse ΔLzinho aqui em cima, esse ΔL, ele é igual ao quê? L menos L0. Lembra que o delta, que é variação, é sempre final menos inicial? Então, se isso aqui é variação de comprimento, é o comprimento final menos o comprimento inicial. Ou seja, o comprimento que eu vou ter nos finalmente menos o comprimento que eu tinha lá no começo. Então, L menos L0, tá? Aqui, ó, repito o L0, que é da fórmula aqui de cima, tá? Repito o alfa e o delta θ. Galera, você tá vendo esse menos L aqui, ó? Esse menos L aqui? Se eu passar esse menos L lá para a direita, ele vai em formato de mais L. Você concorda? Se ele é negativo, ele passa para o outro lado da igualdade positivo. Aí ele vai ficar bem assim, ó. L, que é o comprimento final, é igual a L0, que é o comprimento inicial que foi para lá positivo, mais L0 vezes alfa vezes delta θ, que já estavam aqui. Você está vendo esse L aqui, galera? O primeiro é L0, ó. L0 mais L0 vezes alfa vezes delta θ. Eu posso pegar esse L0 aqui, ó, e colocar esse L0 em evidência. O L0, pelo menos esse aqui, ó, tá vendo? Tô passando aqui, ó, setinha embaixo dele. Esse L0, ele multiplica quem? O alfa e o delta θ, não é? E esse primeiro L0, ele multiplica quem? Se não está multiplicando ninguém, ou pelo menos não aparece, é porque ele multiplica 1. Porque 1 vezes L0 é L0. Então, eu vou pegar esses L0s e vou tirar eles, colocando eles fora de um parênteses, tá vendo? Eu peguei o L0 e coloquei fora dos parênteses. Quem sobrou lá dentro? O 1. Por que eu deixei o 1 aqui? Porque esse primeiro L0 multiplicava o 1, mais o alfa delta θ. Por quê? Porque o segundo L0 multiplicava quem? O alfa vezes o delta θ. Então, a gente usou aqui um recurso matemático que se chama fator comum em evidência, tá? Espero que vocês não tenham dificuldade aqui. Vamos lá. Então, essa é uma fórmula bem importante. Qual é a diferença, galera, entre essas duas fórmulas aqui? Bem, essa fórmula de cima, ela deixa quem em evidência para nós? A dilatação linear. Então, se você quiser saber a dilatação linear de um corpo, é só você usar essa fórmula. Agora, se você quiser descobrir o comprimento final direto, aí você usa a fórmula de baixo. Em geral, as pessoas usam, para resolver a grande maioria dos exercícios, essa fórmula de cima, tá? A de baixo quase não aparece. Só com essa fórmula de cima você já consegue resolver a maioria dos problemas de dilatação que vão aparecer para você. Showzera? E um outro conceito importante, galera, que vai ter em exercícios é chamado dilatação percentual. O que é a dilatação percentual, pelo menos matematicamente? A dilatação percentual é definida desse jeito, galera. Delta L, que é a dilatação,
dividido pelo comprimento inicial. Por quê? Dilatação dividido pelo comprimento inicial. Porque dilatação é quanto variou. E o comprimento inicial é quanto eu tinha no começo. Se você tem R$100 e você fala que você ganhou mais 10%, quer dizer que você ganhou mais R$10. Porque 10 dividido por 100 é 10%, tá? Se você fala que você tem R$50 e ganhou mais R$10, você quer saber de quanto foi esse aumento? Foi de 10 dividido pelo que você tinha no começo, 50, tá? 10 dividido por 50 vai dar 20%. Por isso que eu multipliquei por 100 aqui na frente, tá? Quando eu pego a dilatação, ou seja, quanto aumentou ou quanto diminuiu, e eu divido pelo comprimento inicial, que é o cara que está aqui embaixo, eu vou ter a dilatação, mas não percentual. Para ela ficar percentual, eu multiplico por 100. Por quê? Porque se essa primeira expressão der 0,2 vezes 100, vira 20%. Se essa expressão der 0,5 vezes 100, vira 50%. Tá? Então isso aqui é importantezinho para nós. Essa é a definição de dilatação percentual. Tá ok? Por que ela é importante? Porque às vezes os problemas colocam para a gente essa dilatação usando a formuleta que a gente está vendo aqui, ó. Vou só apagar isso aqui porque isso aqui não existe na fórmula, tá? Pô, passei meu corretivo. Ahá, essa é a formuleta. Olha só, se você pegar, vem comigo, se você pegar essa primeira fórmula aqui, tá vendo essa fórmula aqui em cima? ΔL, que é a dilatação, é igual ao comprimento inicial, vezes alfa, vezes Δθ. Pega o L e passa para o outro lado dividindo. Se você passar por outro lado dividindo, você concorda que essa fórmula vai virar ΔL sobre L0 é igual a alfa vezes Δθ. Então eu só reorganizei essa fórmula. Para todos os efeitos, galera, o que é muito importante aqui? Você decorar essa fórmula, entender o que significa cada unidade dessa e saber o que é dilatação percentual, tá? Que é nada mais do que a dilatação dividido pelo comprimento inicial, vezes 100, para virar porcentagem, tá beleza? Olha as fórmulas que a gente tem aí. Deu para sacar? Então foca lá naquela primeira fórmula, vai ser importante para nós, tá? Vamos para a próxima. Olha só, um conceito maneiro, né, um fenômeno legal que acontece, que a gente tem que estudar com frequência quando se fala em dilatação linear, são as lâminas bimetálicas. O que é uma lâmina bimetálica? Uma lâmina bimetálica é uma lâmina formada por dois metais diferentes, tá? Então imagina que eu tenho uma lâmina formada por um metal embaixo e um metal em cima. Essa tabelinha aqui que eu estou colocando para vocês antes de mostrar a imagem da lâmina bimetálica é uma tabela que mostra os coeficientes de dilatação de alguns materiais. Olha só, o alumínio tem um coeficiente de dilatação de 2,4 vezes 10 a menos 5 e olha a unidade, é grau Celsius a menos 1. Pode aparecer como Kelvin a menos 1 também, não tem problema, tá? Olha o coeficiente de dilatação do latão, 2 vezes 10 elevado a menos 5. Então, são valores muito pequenos, tá beleza? E se eu coloco uma lâmina bimetálica, que é uma lâmina que tem dois materiais diferentes, é importante que você saiba que aquele material que tem o maior coeficiente de dilatação vai dilatar mais. E aquele cara que tem o menor coeficiente de dilatação vai dilatar menos. Só que foca no cara que tem o maior coeficiente de dilatação. Ele vai dilatar mais, né? Quando a temperatura aumentar. E quando a temperatura diminuir? Quando a temperatura diminuir, ele vai se contrair mais também. Então, com maior coeficiente de dilatação, ele vai dilatar mais e ele vai contrair mais quando a temperatura aumentar ou diminuir. Tá beleza? Olha só essa imagenzinha aqui que aparece para nós. Isso aqui, galera, é a lâmina bimetálica. Tá top? Essa lâminazinha bimetálica aí, ó, é uma lâmina formada por dois materiais diferentes. Quais materiais são esses? Em cima, o marronzinho é o invar. Embaixo é o alumínio. Dá uma olhada aqui nos coeficientes de dilatação dele. Ó, o alumínio tem um coeficiente de dilatação de 2,4 vezes 10 a menos 5. O invar tem um coeficiente de 0,09 vezes 10 a menos 5. Qual dos dois tem o maior coeficiente de dilatação?
O alumínio, não é? Então, quando a temperatura aumentar, o alumínio vai fazer o quê? Vai dilatar mais. E quando a temperatura diminuir, o alumínio vai fazer o quê? Vai se contrair mais, tá beleza? Então, dá uma olhada aqui, ó, as duas barras a 0 graus Celsius, elas estão aqui de bobeira. Aí, quando a temperatura fica maior do que zero, ou seja, quando a temperatura aumenta, olha o que acontece. O alumínio que está embaixo vai ter a curvatura para o lado dele. Você concorda que essa lâmina bimetálica está curvando para baixo? Tá, não é? Está curvando para baixo. Então, quando a temperatura aumenta, a dilatação ocorre sempre no sentido daquele material que tem um maior coeficiente de dilatação. Temperatura aumentou, o alumínio não está embaixo? Beleza, então a dilatação vai ocorrer para baixo. Olha, ela está curvada para baixo. Agora, olha o que acontece quando a temperatura diminui. Quando a temperatura diminui, aí o alumínio ele vai contrair mais e a curvatura vai ficar para cima. Então, quando a temperatura diminui, aí a curvatura ocorre para o lado daquele cara que tem o menor coeficiente de dilatação. Aí você, professor, meio complicado, não entendi direito. Então faz o seguinte, dá uma olhada aqui em mim, na imagem do tio, tá bom? Deu uma olhada aqui? Imagina que você tem essas duas barras bimetálicas, elas estão aqui, ó. Aqui, eu vou botar aqui, ó. Elas estão aqui, tá? O alumínio está embaixo, o alumínio está embaixo e o invar está em cima, né? Opa, aqui fica melhor. O alumínio está embaixo e o invar está em cima. Quando a temperatura aumenta, quem aumenta mais? O alumínio, não é? O alumínio não está embaixo? Olha a minha mão de baixo indo para frente. Foi para frente, não é? Porque o alumínio ficou maior. E aí, ó, curva para cima. Viu? Agora vamos lá. A temperatura diminuiu. Quando a temperatura diminuiu, quem contrai mais? O alumínio, porque ele tem maior coeficiente de dilatação. Então o alumínio ficou menor e aí, ó, curva para baixo, viu? Ó, temperatura aumenta, alumínio fica maior, curva para cima. Temperatura diminui, alumínio fica menor, curva para baixo, viu? É um macetinho bem bacana para a gente lembrar de para onde vai tender essa lâmina bimetálica quando a temperatura aumenta ou diminui, tá ok? Galera, quando a gente fala de dilatação dos sólidos, eles não ocorrem somente linearmente, eles podem ocorrer superficialmente, tá? Então, se a dilatação linear, eu vou considerar a dilatação em uma única dimensão, na dilatação superficial, eu estou considerando duas dimensões se dilatando. Mas eu falei para você que os corpos, todos eles, né, têm 3 dimensões. Como é que só 2 dimensões vão sofrer dilatação? Na verdade, não é que só 2 dimensões vão sofrer dilatação. É que essas 2 dimensões são muito maiores do que a terceira. Quando é que eu tenho isso? Numa chapa, por exemplo, numa placa, eu tenho as 2 dimensões da chapa ou da placa, que são largura e comprimento, muito maiores do que a grossura, muito maior do que a espessura, tá? Aí eu vou considerar essa dilatação ocorrendo só em 2 dimensões. Olha só, imagina que eu tenho uma chapinha aqui, ó, uma chapa com uma área A. Quando eu aqueço essa chapa, olha só, ela vai ficar maior. Essa área nova que surgiu aqui, ó, é a dilatação que a chapa sofreu, tá vendo? Adquirindo uma área bem maior. Então, quando eu falo em dilatação superficial, eu estou tratando de área. Professor, as fórmulas devem ser muito difíceis, não são? Olha só, tá vendo essa fórmula aqui? Ela é muito parecida com aquela fórmula de dilatação linear que a gente viu. Aquela fórmula de dilatação linear, aquela que eu falei para você decorar, era bem assim, ó, delta L, dilatação linear, é igual a L0, comprimento final, vezes alfa, que é coeficiente de dilatação linear, vezes delta θ, que é a variação de temperatura. Aqui, ao invés de colocar delta L, que é a dilatação linear, você coloca delta A, que é a dilatação da área, dilatação superficial. Ao invés de você colocar L0, que é o comprimento inicial, você coloca A0, que é a área inicial. Ao invés de colocar alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, você vai colocar beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. E o delta θ, ele fica por aqui mesmo. Viu lá?
Então, essa aqui é uma fórmula importantíssima para quando a gente trata de dilatação superficial, tá bom? Olha só, ΔA, dilatação superficial, A0, área inicial, o beta, coeficiente de dilatação superficial, o ΔT é a variação de temperatura, e aqui a gente chega num ponto muito importante, que é a grande diferença entre dilatação linear e dilatação superficial. Você deve estar se perguntando agora, o que é, professor? O que é? Vou falar para você. Lá no coeficiente de dilatação linear, a gente está tratando a dilatação em quantas dimensões? Em uma dimensão, tá? Dilatação linear, uma dimensão. E na dilatação superficial, galera? A gente está considerando a dilatação em quantas dimensões? Duas dimensões. Então, eu vou falar que o beta é o quê? É o dobro do alfa. Então, dilatação linear, eu uso quem aqui? Ó? O alfa. Dilatação superficial, que são duas dimensões, eu uso 2α. Por que isso é importante? Porque, às vezes, em alguns exercícios, o problema te dá o coeficiente de dilatação linear, tipo aquela tabela que eu mostrei para vocês, mas o problema trata de dilatação superficial. E aí você não vai usar o alfa, você vai usar o dobro dele. Então, tomem bastante cuidado, tá beleza? Além disso, partindo para aquela mesma dedução que eu fiz com a fórmula de dilatação linear. Olha, o ΔA, que é esse cara aqui, ó, que é a dilatação superficial ou a variação da área, é quem? A área final menos a inicial. Esse menos a área inicial vai lá para a direita, como? Positivo. Então, A é igual a zero mais A0 que multiplica beta mais ΔT. Eu vou botar os A0s em evidência, e aí vai ficar bem assim, ó, A, ou seja, a área final é igual à área inicial, que multiplica 1 mais alfa vezes ΔT. Então, também é outra fórmula importante que aparece para a gente aí. Lembrando, como eu disse, essa fórmula aqui de cima é a mais importante, tá beleza? Essa aqui de baixo é um complemento. Ah, professor, mas e se eu quiser descobrir a área final de cara, usar essa fórmula de baixo é menor? Não necessariamente, tá? Por quê? Porque você concorda que se você descobre aqui, ó, a dilatação superficial, ou seja, você fez as contas e descobriu quanto de área essa placa aumentou. Você quer saber a área final? É só você pegar o que você tinha no início mais a dilatação. Concorda? Então você não precisa necessariamente usar essa fórmula aqui de baixo. Você pode usar essa fórmula aqui de cima. E aí, se você quiser a área final, é só você pegar a área inicial mais essa dilatação, tá? Então, eu aconselho que você foque ali naquela formuleta de cima, tá bom? Ó, a dilatação, ela pode ocorrer quando eu falo de dilatação superficial, também em superfície vazada. O que é uma superfície vazada? É uma superfície furada. E é interessante que quando essa dilatação ocorre em uma superfície furada, ou seja, que tem um buraco, a pergunta que fica é: o que acontece com o buraco? Ó, para de pensar besteira. Então, eu quero que vocês deem uma olhada aqui ó, nesse experimento, galera. Você pode dar uma olhada nesse experimento aqui, ó. É um experimento sobre dilatação, para você ver o que acontece quando você aquece uma superfície que tem um furo, que tem um buraco, tá? Dá uma olhada aqui, ó, clica no link dessa descrição, aí você vai ser encaminhado por um link no YouTube, ou você pode usar também esse QR Code, tá? É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que ele vai te encaminhar para o YouTube, e aí você vai ver esse experimento, tá? Viu o experimento? Você voltou para esse slide, né? E aí, olha só o que acontece com as superfícies vazadas. Essa superfície vazada aqui, ó, quando eu tinha uma placa pequena, aqueci ela, ela vira uma placa grande, só que eu vou cortar ela, tá vendo? Ó? Esse espaçozinho aqui, eu vou cortar ela, aí eu vou fazer um furo aqui. Aí, ó, se ela tivesse furada e eu tivesse aquecido ela, a placa ia aumentar. Mas olha o furo, ia aumentar também. Olha só, ó, ó. É interessante porque quando eu tenho uma superfície vazada ou uma placa furada, né, a grosso modo, ela vai sofrer uma dilatação, pelo menos esse furo, vai sofrer uma dilatação como se não estivesse furado. Então, o buraco vai sofrer uma dilatação proporcional à dilatação da própria placa. Isso é bem bizarro, né?
Agora, olha só, dilatação dos sólidos também pode ocorrer de forma volumétrica, ou seja, nas 3 dimensões, tá bom? Veja só, a gente vai considerar aqui, então, a dilatação em todas as dimensões, tá? Então, a gente tem exemplos aqui de cubo, de esfera, de sólidos geométricos, em que a gente não tem um lado muito maior do que os outros dois, por exemplo. Tá show? Olha só, tem aqui um cubo, é um cubinho, né? Esse aqui é um cubinho. Quando eu aqueci o cubinho, ele virou o quê? Um cubão. Tá? Aqui, ó, esse é um cubão que ele sofreu uma dilatação volumétrica. Então, ele tinha esse volume inicial e agora ele tem esse volume final aqui, ó, que é bem grandão. Tá show? Grandão. Agora, vamos lá. Olha só, a fórmula funciona da mesma forma que a dilatação linear e a dilatação superficial. Veja que lá na dilatação linear eu coloco ΔL. Na dilatação superficial, ΔA. Aqui eu boto ΔV, tá? Que é a dilatação volumétrica. Lá na dilatação linear, eu coloco L0. Na dilatação superficial, eu boto A0. Aqui eu boto V0, que é o volume inicial. Lá na dilatação linear, eu uso alfa. Na dilatação superficial, beta. E na dilatação volumétrica, eu uso gama, tá? E o Δθ, que é a variação de temperatura, aparece aqui da mesma forma. Então, essa fórmula é muito importante, tá beleza? Galera, então vamos lá, pôr os pingos nos is. ΔV é a dilatação volumétrica, V0 é o volume inicial, gama é o coeficiente de dilatação volumétrica, Δθ é a variação da temperatura e olha que interessante. Dilatação linear, eu uso alfa, porque tem uma dimensão. Na dilatação superficial, o beta é 2 alfa, porque são 2 dimensões. Então, na dilatação volumétrica, que tem 3 dimensões, o gama é igual a quantas vezes o alfa? 3. Então, olha só, o gama é 3 vezes o alfa. Só porque tem 3 dimensões, professor, isso aí. Aí a gente tem que tomar bastante cuidado nessa situação, tá beleza? Então, olha só, se eu for partir daquela dedução lá de que ΔV é V final menos V0, ó, eu vou passar o menos V0 para lá positivo, vou colocar o V0 em evidência e ele vai virar essa fórmula aqui, ó, em que eu já deixo o volume final em evidência. Lembrando, você precisa dela? Não necessariamente. Você pode usar essa fórmula aqui de cima, de ΔV. E se você quiser o volume final, é só você pegar o ΔV, que é a dilatação, e somar ao volume inicial. Tá ok? Então, para a próxima. Olha só um exemplozinho que a gente tem aqui, galera. Uma barra de latão, alfa, igual a 1,9 vezes 10 elevado a menos 5. Não coloquei a unidade aqui, mas é grau Celsius a menos 1. Tem comprimento de 90 metros a 10 graus Celsius. Determine a dilatação linear e o comprimento final da barra quando aquecida a 60 graus Celsius. Galera, a fórmula de dilatação linear não é essa aqui? ΔL é igual a comprimento inicial vezes alfa vezes Δθ. Show! Comprimento inicial, 90 metros. Coeficiente de dilatação linear, 1,9 vezes 10 a menos 5. Variação de temperatura, é final menos inicial, ou seja, 60 menos 10, que dá 50, né? 50 vezes 90 vezes 1,9 dá 8.550 vezes 10 a menos 5, que era a potência de 10 que já tinha aqui. Resolvendo essa potência de 10, olha só quanto é que ficou, 0,0855. Lembra como é que eu faço aqui, ó? Esses menos 5 aqui, 10 elevado a menos 5, é só eu pegar a vírgula aqui, ó, e andar ela 5 casas para a esquerda, voltar 5 casas. Aí eu vou ter 0,0855 metros. Essa foi a dilatação dessa barra de 90 metros. Então, se eu quiser a dilatação ou o comprimento final, é só eu fazer o quê? Comprimento inicial mais a dilatação. Quanto é que é o comprimento inicial? 90. Qual foi a dilatação? 0,0855. 90 mais 0,0855 dá 90,0855, viu? Se você descobre a dilatação e você quer depois o comprimento final, é só você somar a dilatação que você descobriu ao comprimento inicial. Difícil? Vamos para o próximo exemplo? Aqui, ó. O comprimento C e a largura L de uma chapa de ferro, cujo coeficiente de dilatação linear é 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Aqui o cabra colocou a unidade, né? A 20 graus Celsius são, respectivamente, 50 e 20 centímetros. São os lados dessa placa a 20 graus Celsius, tá? Qual será a área dela em centímetros quadrados quando ela for aquecida a 70 graus? Galera, eu estou tratando aqui de dilatação superficial.
tá? Porque eu tenho uma chapa e uma chapa tem uma área. Então, vou descobrir aqui a área dessa chapa, tá? Ela é uma chapa retangular, então a área é base vezes a altura, ou seja, 50 vezes 20, que dá 1.000. 1.000 o quê? Centímetros quadrados, já que 50 e 20 são dados aqui em cima em centímetro. Só lembra que eu estou tratando de dilatação superficial. Então, eu vou usar o alfa? Não, ele me deu alfa. Eu tenho que usar o beta, que é 2 vezes alfa. Então, olha, beta é 2 vezes o que ele me deu, 1,2 vezes 10 a menos 5, que dá 2,4 vezes 10 a menos 5. É ele que eu vou usar, tá bom? Agora, olha aqui embaixo. Quero descobrir a área final. Vou usar essa fórmula aqui, ó, só para você sacar que eu posso usar ela, tá? Poderia usar aqui a dilatação superficial e depois somar a área inicial? Eu poderia, mas estou fazendo diferente. Área inicial, que multiplica 1 mais beta vezes delta teta. Área inicial é 1.000. 1 mais beta é quanto? 2,4 vezes 10 a menos 5 vezes a variação de temperatura. 70 menos 20. Deixa eu tirar meu carão daqui, tá? Isso aqui vai dar 50. 50 vezes 2,4 mais 1, vezes 10 a menos 5, né? Mais 1, depois vezes 1.000, vai dar isso aqui, ó, 1.001,2. Eu deixo essa continha matemática aqui para vocês, mas pode confiar em mim, tá certo. Pelo menos eu acho. Tá top? Olha outro exemplo aqui agora de dilatação volumétrica, galera. 2 copos de vidro iguais em equilíbrio térmico com a temperatura ambiente foram guardados um dentro do outro, conforme mostra a figura. Uma pessoa, ao tentar desencaixá-los, não obteve sucesso. Para separá-los, resolveu colocar em prática seus conhecimentos da física térmica. Então, eu tenho aqui, ó, 2 copos, tá? 2 copos A e B. De acordo com a física térmica, o único procedimento capaz de separá-los é... Olha só, o copo A está aqui dentro do copo B. Você concorda que se o volume do copo A aumentar, ele não vai sair daqui nunca? O que tem que acontecer? O volume do copo B tem que aumentar e o volume do copo A tem que diminuir. Aí o B vai ficar maior do que A. Aí você vai conseguir tirar esse copo daqui. Concorda? Então veja a nossa alternativa correta. Você vai ter que encher o copo A com água gelada. Se o copo A estiver cheio com água gelada, ele vai sofrer uma contração, ele vai ficar menor. E mergulhar o copo B em água quente. Porque se você mergulha o copo B em água quente, ele vai sofrer uma dilatação, tá? E aí ele vai ficar o quê? Maior. Aí você vai conseguir tirar o copo A do copo B. Tá ok? Então, galera, bons estudos, tá? Lembra que papai ama vocês. Espero que vocês tenham entendido o conceito de dilatação térmica, pelo menos dilatação de sólidos. Nas próximas aulas a gente vai fazer exercícios relacionados a isso. E depois de termos feito esses exercícios, a gente vai continuar a prosseguir o prosseguimento do conteúdo com dilatação dos líquidos e gases. Tá bom? Mas olha, forte abraço, se cuida nessa quarentena. Valeu!